mortos de volta à vida. Um monstro que se apaixonou e faz de tudo por seu verdadeiro amor. Uma noiva que tem seu direito de amar roubado pela luxúria. Um cientista maluco. Um ajudante desesperançoso. Dois amores que nem a morte pode separar. E aí, meus Baseds, tudo certo? Desculpa. Como vocês estão? Tudo certinho? Hoje, pela primeira vez, iremos falar no mesmo vídeo sobre duas HQs. Os Mortos e os Vivos. Até me arrepiou aqui, ó. E Daqui Não Se Chega Lá. Esses dois quadrinhos foram publicados originalmente em 2007 e em 2005. E aqui no Brasil foram publicados ambos pela editora Mino. Esses dois quadrinhos foram escritos e desenhados pelo genial Jason. O quê? O Jason parou de assassinar adolescentes e agora tá escrevendo quadrinhos? Não é esse Jason. Pra quem não conhece, Jason é um pseudônimo de um quadrinista norueguês chamado John Arne Saitori. Eu espero de verdade que eu tenha falado esse nome certo. Nascido em 16 de maio de 1965, Jason ficou marcado por sua arte minimalista. Suas obras tendem a representar sentimentos como melancolia, tristeza, solidão e entre outros. Vocês vão notar que nas histórias todos os personagens são antropomórficos. Isso porque o Jason ele diz que preferiu esse estilo por dar universalidade à história. Ele até usa de exemplo que todo mundo se identifica com Mickey Mouse, com Pato Donald e com Pateta, e que todo mundo conseguiria se ver em cada um de seus personagens. O traço dele é uma das coisas que eu mais gosto nas obras, óbvio, né? Que previsível, né? Eu elogiando o desenho. Se eu não me engano, no vídeo de Ouroboros eu chego a citar que eu prefiro histórias com artes preto e branco. Em sua maioria, as HQs que eu leio sem ser de super-heróis seriam preto e branco, e eu adoro isso. Clubismo da minha parte? Talvez. Mas eu não posso mentir pra vocês, eu realmente prefiro HQs preto e branco, eu acho que dá um charme muito bonito. E em sua maioria, as obras do Jason são em preto e branco, não todas, mas em sua maioria. E, como eu disse, isso pra mim dá um gostinho muito bom, é maravilhoso. Inclusive, de todas as HQs que eu li do Jason, essa daqui é o que tem o preto e branco mais charmoso. Vocês vão ver que realmente é muito bonitinho o jeito que ele trabalha. Ao ler os quadrinhos do Jason, eu percebi que nem todos os finais são bons, mas os finais eles sempre trazem paz ao protagonista. Isso vocês vão perceber, que ele realmente encerra o ciclo de uma forma onde o protagonista ele consegue descansar após o evento. Eu fiz toda essa apresentação porque vocês vão ver esse cara mais vezes aqui, então é bom vocês já se afeiçoarem. Confia em mim, esse cara é bom. No Brasil, os dois quadrinhos foram publicados pela editora Mino. Os Mortos e os Vivos foi publicado em 2023 e o Daqui Não Se Chega Lá foi lançado em 2022. Essas edições eu acho muito, mas muito charmosas. Tipo, olhem pra essas capas, que coisa linda. As guardas são fenomenais, com um monte de desenho do Jason. Eu simplesmente adoro o gibi de capa mole, como eu já disse nos vídeos anteriores, mas essa edição aqui, de parabéns, de verdade, eu acho muito, muito, muito gostosinho. Eu fico triste que essa editora fechou as portas no início desse ano. Realmente lamentei isso, eu gostava muito deles. Com a apresentação do autor feita, com a ideia visual do quadrinho aplicada e com todas as informações necessárias, agora vamos para a primeira história desse vídeo. Iniciamos em um restaurante. E assim conhecemos nosso protagonista, que é um simples lavador de pratos. Após ver que chegou seu horário de ir embora, como de costume, vai à sala do seu gerente. Não gaste tudo em um lugar só. Podemos perceber um telefone magneto na parede do restaurante. Esse modelo foi utilizado entre 1890 e 1930. Onde confirma que essa história se passa pelo menos dentro desse período. Ao receber finalmente seu suado dinheirinho, acompanhamos em seu caminho de volta para o seu lar. Porém, um pouco antes da sua casa, passa por uma zona de prostituição, onde, ao se aproximar, uma das moças o dá uma investida, perguntando se ele não estaria afim de diversão. Nosso protagonista, sem saber onde enfiar a cara, apenas abaixa a cabeça em silêncio e com vergonha. Porém, enquanto seguir em frente, escuta. Isso vai te dar algo com que sonhar esta noite. Instintivamente, ao olhar para trás, se espanta com a moça mostrando seus seios, e tenta ignorar e segue seu caminho, até dar de frente com outra profissional, mas dessa vez, sem situações embaraçosas e constrangedoras. Vemos apenas um leve sorriso no rosto do nosso parceiro. Ao chegar em casa, come, se higieniza e se deita para dormir. Vemos que nosso amigão ficou animado, não pensando nos seios anteriormente expostos, e sim na última moça por quem passou. Interessante porque antes desse momento nós não vemos uma microexpressão sequer de felicidade do nosso personagem. O protagonista só demonstra um pouco de felicidade ao cruzar por esta moça. Seria possivelmente uma representação do único momento minimamente feliz que ele teria em seu dia. Vemos um cafetão se aproximar. Ela entrega o dinheiro e ele questiona. Isso é tudo? Até ameaçando bater nela, que entrega a ele uma única nota. Ao sair, o cafetão joga um total de 4 moedas no chão, onde a moça recolhe uma por uma. Após encerrar seu expediente, retorna à sua casa e se ajeita para tirar o seu tão querido descanso. No dia seguinte, no caminho de volta para casa, novamente os dois pombinhos se encontram. O protagonista pergunta, quanto é? E é respondido em seguida, 20. Uma curiosidade rápida, todos os diálogos eles aparecem em telas pretas, semelhante a filme mudo mesmo. O que é bem legal, pois o período que a história se passa seria o período onde haveria apenas filmes mudos, o que é um detalhe muito legal. Ele sai pensativo e em silêncio. Ao chegar em casa, checa suas economias e calcula o quanto de tempo seria necessário trabalhar para conseguir contratar um programa de sua amada. Após fazer as contas, descobre: dia 23 seria o grande dia.
Pensativo, possivelmente aflito, talvez ansioso, o lavador de pratos encara a noite e seu céu estrelado. Após passar um tempo, vê uma estrela cadente, onde sem dúvidas, sem nenhum balão de fala, conseguimos saber que ele fez um pedido. O protagonista não nota, mas nós sim. Aquilo não se tratava de uma estrela, e sim de um meteoro, que cai no cemitério distante da cidade, onde vemos uma mão, após uma mão, uma cabeça, e outra, e outra. E assim se iniciava o que futuramente terminaria num apocalipse. O tempo passa e notamos realmente seu esforço, porém, quantos dias passam, o número de zumbis cresce. Os vemos caminhando por bosques, e no dia 22, um dia antes da sua tão sonhada conquista, vemos que estão a caminho da cidade. Uma mãe leva seu filho em um carrinho, mas decide parar em um estabelecimento. Coisa rápida. Como havia um grande degrau na entrada, decide deixar a criança apenas por um minutinho sozinha. Afinal, aparentava ser algo rotineiro. Ao voltar, se depara com um homem, com olhos fundos, magro, saboreando e devorando seu bebê. Dia 23. Eu não sei o que eu tenho com o bebê devorado, de verdade. Foi mal aí, tá? Já é o segundo quadrinho que eu trago que isso acontece. De novo, foi mal aí, família. Não foi intencional. Vemos o homem, a máquina, a besta enjaulada, se preparando e se produzindo por completo. Toma banho, mesmo sendo numa segunda-feira. Faz a barba, veste sua melhor roupa e vai ao trabalho. Após finalmente encerrar seu turno, segue, como de costume, a sala de seu gerente. Bate na porta e aguarda uma resposta, que nunca chega. Abre a porta de leve, tentando encontrar seu chefe, porém dá de cara com algo estranho. Seu chefe está com uma aparência pútrida, com um olhar vazio. Seu chefe o ataca. Consegue fugir para a cozinha e enfia uma faca em seu peito, que não parece ter adiantado muita coisa não. E comicamente retorna à cozinha, pega um facão e crava na cabeça de seu chefe. Imagino que ele já queria ter feito isso algumas vezes. Que agora sim, morre. Ao tentar sair do restaurante, dá de cara com muitos outros. Então decide correr pela porta dos fundos. Sai desesperado, preocupado com sua pretendente. Falando nela, vemos sua perspectiva, que aguarda como de costume o cafetão. Porém, ao sacar seu dinheiro, tem a sua atenção roubada por um barulho. Ao olhar para frente, se espanta ao ver um zumbi devorando comicamente a cabeça de seu chefe. O lavador tenta alertar o policial, que ao virar nota-se que também é um zumbi. Ele consegue roubar sua arma e acerta um pipoco no coco do policial. Enquanto isso, vemos a mulher sendo atacada por zumbis, que ao fechar os olhos, aceitando seu destino, consegue escutar um barulho. Nosso príncipe encantado salvou sua princesa, onde agora juntos correm desesperados em busca de um local seguro. Ao tentar fugir do amontoado de mortos-vivos que se forma atrás deles, encontram uma literal loja de bebidas. Eu acho simplesmente hilário essa literalidade do Jason. Ele simplesmente faz tudo ser o mais simples possível. Não é um bar, não é uma adega, é uma literal loja de bebidas, ponto. Eu acho isso maravilhoso. Eles roubam um fardo de bebidas alcoólicas e invadem uma casa que estava de porta aberta. Arrastam de forma apressada todos os móveis que encontram em seu caminho, tentando criar uma barricada, porém se deparam com o dono da casa zumbificado. O protagonista aponta a arma para o morador e está sem munição. Eles fogem do zumbi que, prevenidamente, é acertado por uma machadada em sua cabeça. O lavador retira suas calças e rasga em tiras, colocando dentro das garrafas e as acendendo, criando um coquetel molofoda-se e atira no meio dos zumbis. Faz isso algumas vezes para eliminar a maior quantidade possível dessas pragas. Mas antes ele dá um golinho no goró porque ninguém é de ferro, o bichinho é esperto. A amada retorna ao seu encontro após encontrar pregos e um martelo, onde começam a tampar todas as entradas com pedaços de madeira para tentar impedir uma possível invasão. Ela martela seu dedo e ele, como um bom cavalheiro, tenta melhorar a situação acariciando e assoprando o machucado, tendo finalmente o tão desejado primeiro momento de conexão entre eles. Porém, essa alegria não dura muito não. Vários zumbis conseguem invadir o abrigo derrubando as barricadas. Eles tentam fugir, um dos zumbis agarra a mulher e arranca sua jaqueta. Eles escapam e se trancam dentro de um quarto, onde possuía apenas um armário. Ao abrir, nota-se que havia apenas 2 munições lá dentro, e nesse momento eles flertam com a possibilidade de um suicídio, pois não existe mais opções. Ou será que, ao olhar para baixo, a moça se depara com um volume no tapete, que ao removê-lo encontra um alçapão. Juntos encontram uma saída e metem o pé daquela casa. Eles invadem um apartamento e se instalam em um dos quartos. Porém, a sua moça nota que seu braço foi arranhado, possivelmente no momento que puxaram sua blusa anteriormente. Essa parte eu considero ela bem trágica, pois o protagonista só tá lutando por conta dela. Ele teria se matado a tempo se não fosse por ela. Tudo isso foi em vão. Eles se deitam na cama. Eles só aproveitam esse momento juntos. E dormem. Quer dizer, ele dorme. Ela nem sequer fecha os olhos durante a noite. Na manhã seguinte, o nosso protagonista acorda sozinho na cama. E ao se levantar percebe que sua amada se tornou um morto-vivo. Ele aponta a arma para ela, porém hesita. Ele não tem nada, nunca teve. Não tinha um emprego bom, não tinha dinheiro, não tinha bens materiais, não tinha uma família.
Ele colocou toda a sua força de vontade nela. Para ele, matá-la não faz sentido. Ele perderia a única coisa que o resta. A cidade foi tomada. Pessoas mortas por todos os lados, carros, lixos espalhados pela rua. Os poucos sobreviventes estão apavorados e sem expectativa. Uma das sobreviventes tenta cruzar a rua e encontra a mulher. E ao tentar fugir, dá de cara com um lavador de pratos, que agora tem uma expressão vazia. Ele a morde, e a mulher se aproxima. Vemos ele dando um órgão da vítima para ela. Sem jeito, aceita o presente. Fim. Eu adoro essa HQ, eu gosto muito dela, não só pelo quesito visual, que é sim um ponto forte pra mim, mas eu gosto muito também que temos um primeiro quadro com close no rosto do protagonista, no início da história, e depois temos outro no final da transformação, no final da história. E nesse segundo último quadro, onde ele já tá morto, a gente consegue perceber um leve sorrisinho. Sua expressão morto é mais serena do que vivo, e demonstra um pouco mais de felicidade, que me abre a interpretação que ele tá mais feliz morto. Ele tinha um emprego que ele odiava, ele tinha um chefe chato, tudo em sua vida era medíocre. E ao encontrar aquela mulher, ele viu nela um mínimo de ânimo. Por isso, ele vai todos os dias a partir desse momento empenhado ao trabalho, porque ele sabe que ela valeria cada segundo e após o apocalipse ele dá sua vida por ela. Então, mesmo morto, tudo bem. Vale a pena se eles dois estivessem juntos. Eu gosto muito que, por mais que ele tente a história inteira contratar um programa dela, o fim me faz entender que ele queria apenas passar tempo com ela, pois não existe em nenhum momento por parte dele uma investida sexual. Ele realmente gostava dela, ele só queria estar perto dela. E agora eles estão juntos para sempre. A segunda história começa em uma noite de lua crescente. Um ajudante de um cientista cava um buraco em uma cova e retira o corpo de uma mulher, coloca em seu porta-malas e segue seu destino. Conhecemos o protagonista, que eu chamarei de Frank. Ele está em uma loja de revistas procurando por revistas sexuais. Ao encontrar, guarda seu casaco e passa pela atendente como se nada tivesse acontecido. Ao se aproximar da saída, o detector de produtos apita, deixando-o exposto e arruinando seus planos. Ele foge da loja, até mesmo deixando a revista cair no chão durante o caminho. Ah, eu sei que Frankenstein é o doutor, tá? Mas eu achei legal chamar um monstro assim. Me deixa. Vemos um cientista realizando cálculos em sua lousa. Seu telefone de repente toca. Agora vemos a perspectiva de uma mulher, que tira sua roupa para tomar banho. Relaxada em seu banheiro, tem sua atenção roubada por um barulho. Ao abrir os olhos, vê uma silhueta por trás da cortina. Ao espiar espantada, nós reconhecemos a silhueta. O homem que espia é Frank, que no próximo quadro se encontra atrás das grades. Vemos o cientista presente na delegacia pagando a fiança de Frank, que em menos de algumas horas conseguiu realizar pelo menos 3 crimes. Os dois retornam para casa. O cientista percebe que Frank se sente sozinho e tenta resolver isso. Uma noite de tempestade, o doutor e seu ajudante tentam criar uma companhia para Frank. Ao escutar o bater na porta, Frank se encontra pessoalmente pela primeira vez com sua noiva, onde na manhã seguinte os dois decidem caminhar no parque para se conhecerem. Eles se sentem em um banco, e Frank, tal qual um adolescente imaturo e inconsequente na puberdade, aperta os seios da noiva. Onde no quadro seguinte vemos Frank comprando um buquê de flores, onde Frank se encontra com um olho roxo, mostrando que merecidamente foi acertado por um soco da noiva. Como pedido de desculpas, Frank entrega o buquê a ela, que aceita. Eles retornam ao laboratório, comem e em seguida vão para o quarto. Vemos o cientista segurando uma foto de uma mulher, possivelmente sua companheira, que o abandonou. Um assunto que em seu coração nunca foi superado. Frank acorda em sua cama, deitado ao lado da noiva, que após ter tido relações com ela, a primeira vez no quadrinho abre um sorriso de orelha a orelha. Não dá não, meu brother é literalmente o adolescente no cio. O cientista encara Frank e a noiva se divertindo pela janela. Vemos novamente o ajudante cavando uma cova no cemitério. E novamente o mesmo processo. Frank e sua noiva escutam. Ao abrir, vem um cientista com outra mulher, um outro experimento. O cientista empurra a outra mulher em direção a Frank e puxa a noiva para fora, onde a beija à força. Frank e a nova moça se encaram em um silêncio sepulcral, até ser quebrado com um som de tapa, e após isso um grito feminino. Frank, desesperado, levanta e vai atrás de sua noiva. Vemos o ajudante indo a uma lanchonete. Encontraram um colega de profissão, um outro ajudante de cientista. Voltamos a Frank, que chuta a porta em busca de sua amada, que ao abrir, vê sua noiva amarrada com o doutor com as calças abaixadas. Frank, sem ver outra alternativa, acerta o cientista com um soco, que liga para o segurança do laboratório. Então, o que o seu cara tá fazendo? Reverificação. E o seu? Máquina do tempo, você sabe. Voltar, matar Adolf Hitler quando era criança. Próximo, viu? Frank tenta fugir e dá de cara com o guarda, que atira logo em seguida. Porém, Frank consegue dar a volta e pegá-lo desprevenido, onde o nocauteia. Ao saírem do laboratório, encontram ainda mais guardas, onde Frank derruba sem muitas dificuldades. Havia um rapaz, que gravou toda a briga. Mas sem tempo, o casal foge. Às vezes queria que ele tivesse morto. Quem? O mestre. Brincando de Deus daquela maneira. Não é certo. Rapaz, eu preferia estar fazendo outra coisa.
Trabalhar com criança seria bacana. Bom, agora é tarde, eu acho. Como vai a Debbie? Foi embora. Não tava dando certo. É uma pena. Eu gostava dela. Eu também. E você? Achou alguém? Não. Quem? Eu? Quem eu ia achar, sabe? Vemos que a briga de Frank está nos jornais. Vemos a população se armando com machados, forcados e tochas para caçar Frank. Nessa parte não fala, porém eu sinto que o jornal ele anunciou com algo do tipo: monstro ataca a cidade e fere policial. Pois eu não vejo muito sentido na população inteira se reunir para ir atrás dele caso fosse apenas uma agressão policial, sabe? Vemos Frank lutando com toda a multidão que estava o caçando. Ele apaga todos sem o mínimo esforço, deixando claro o tamanho de sua força. A simples ideia de que uma garota se interessasse por mim é como ficção científica. Mal consigo imaginar uma dessas. Se bem que é só no que eu penso o tempo todo. Digo, não precisaria ser uma modelo. Só alguém em casa quando eu chego. Para acordar do lado. Mas penso que algumas pessoas nasceram para ficar sozinhas. Eu sou uma delas. Após derrotar a multidão, Frank quebra a porta de um prédio, invade um dos quartos e fecha as cortinas. Porém, Frank não viu quem estava observando. O doutor, que agora sabe a localização de ambos. Ah, corta essa, não é como se você fosse um monstro. Deve haver alguém pra você aí também. Não vai acontecer, tô dizendo. Ai, ai. Pode nos trazer a conta, por favor? Os dois cientistas se levantam e se despedem. Te vejo por aí, vai acabar dando tudo certo, você vai ver. Frank sai do prédio para roubar comida. Enquanto isso, o cientista se esgueira para dentro do quarto e despeja clorifórmio em um pano onde usa para desmaiar a noiva. Mas ao olhar para trás, vê que Frank está presente. Os dois se encaram. Ele atira, o derrubando. Ele sai carregando a noiva, mas ao virar em um beco, esbarra com seu ajudante, que por sorte não o viu. A coloca em um carro e segue para uma casa afastada da cidade. O ajudante, por sua vez, volta para sua casa para descansar e tem a mesma rotina morna de sempre. No dia seguinte, ao chegar em seu trabalho, nota que está tudo vazio, exceto por uma pessoa, a segunda mulher que havia sido revivificada anteriormente. A noiva, com a visão trêmula, acorda e vê o cientista se vestindo, deixando claro o que havia acontecido enquanto ela estava desmaiada. Ela se levanta, vai ao banheiro com horror à situação e vomita. Cansada dessa perseguição, ela o esfaqueia até a morte. Frank acorda no hospital enfaixado, porém não há tempo. Ele precisa encontrar sua amada, onde pula da janela e foge. A noiva sai da casa onde ela estava e começa a caminhar seguindo a estrada. O ajudante tira a moça de dentro do laboratório e passa por uma loja onde mostra que seu chefe teria sido encontrado morto. Eles se encaram sem esboçar uma reação, apenas um olhar que é facilmente decifrável como alívio, e seguem seu caminho. Chegando à casa do ajudante, sentam-se no sofá, com uma distância considerável entre os dois. Porém, ela decide chegar mais perto dele. Agora, o ajudante finalmente terá alguém esperando quando ele chegar do trabalho. Frank, por sua vez, não para sua busca, corre pela cidade inteira procurando sua noiva, colando até cartazes de desaparecimento por todos os lugares. Ela chega no cemitério, procurando sua antiga tumba, e cava novamente. Fim. Eu simplesmente amo o final dessas duas histórias. Principalmente dessa, onde a noiva finalmente descansa. Ela teve a sua vida roubada e sua morte também roubada pelo cientista. Ela não tinha permissão de viver nem de morrer, e ele a via como uma posse. Ele a criou como a companhia de seu experimento. Porém, a inveja de sua própria criação por sua felicidade, ele tenta substituir a noiva como se fosse um brinquedo, imaginando que Frank não se importaria com a troca. Ele nem sequer chega a questionar se isso é errado, ele era simplesmente a luxúria encarnada. E pela primeira vez, a noiva por si só toma uma escolha. Ela percebe que esse mundo é cruel demais para ela. E Frank vai ter que viver, ou melhor, morrer com esse fato. Lembra que eu disse que os finais eles não necessariamente são bons, mas eles deixam o protagonista em paz? Pois é. Pois é. O Actinho do futuro aqui pra dizer que esqueceu de gravar o desenho. Olha como Deus é maravilhoso. Mas enfim, esse daqui é o desenho, tá? Eu fiz os dois protagonistas fazendo o Julio Pose, porque eu achei legal. E vocês vão ter que aturar, porque agora o papel vai ser creme e não branco, porque eu comprei um papel errado. Então vai ser creme a partir de agora e vai ficar destoando dos outros. Fazer o quê? Inclusive já tá anotando aqui dos 3 primeiros vídeos. Os próximos vão ter que sair aqui, hein? Vai ter que sair alguns aqui, hein? Fazer o quê? Mas é isso. Esse vídeo eu não esperava que ele fosse dar tanto trabalho, eu não esperava que ele ia ficar tão grande, era pra ser um vídeo de tapa-buraco e acabou sendo o completo oposto. Ele ficou enorme e não foi a intenção. Foi um inferno trabalhar nesse vídeo. Eu pensei, nossa, por que não adaptar 2 HQs fininhas, que eu já li, que eu já conheço sobre, pra fazer um vídeo? Pra quê, né? Por que não? Por que não? Bom,
Não preciso nem dizer que esse vídeo deu muito trabalho e me cansou muito, mas eu espero que ele não tenha ficado chato, eu espero que ele não tenha ficado cansativo nem nada do gênero, porque eu terminei esse vídeo assim, terminei assim. E eu nem terminei de editar ainda, tá? Nesse exato momento eu tô editando o vídeo, então, nossa senhora, vai ser um inferno. Porém, eu espero de verdade que vocês tenham gostado e é isso. Na real, o Hector do passado ele vai finalizar também, então vocês vão voltar pra ele. Mas é isso, é isso. Deu muito trabalho, mais do que eu deveria e mais do que eu gostaria. Enfim, um beijo pra vocês, tá bom? Agora são 3h15 da manhã e o horário que o Hector do passado vai falar vai ser diferente, porque é o Hector do passado, né? Um beijo, se cuidem, fiquem bem. Ufa, acabou. Esse vídeo teve o roteiro mais difícil de escrever até agora, porque eu adaptei 2 HQs em um vídeo só. E ainda por cima 2 HQs mudas, onde tudo é interpretação, e eu posso estar errado em absolutamente tudo que eu disse. Então esse roteiro me destruiu. Eu espero que tenha ficado bom, eu espero que não tenha ficado maçante, e, por mais, eu espero que você tenha gostado, tá bom? Como sempre, tô cansado. São 5h09 da manhã. E é isso, tá bom? Um beijo, se cuidem, espero te ver numa próxima. E tchau.